Bem-vindo ao canal de História Hispana. Espero que aproveite essas 3 histórias. 3 nomes silenciados pela história. Um cruzou o oceano, outro caminhou entre cadáveres e uma escolheu arder. Esse espanhol veio como um cachorro ferido. Mas ele aguentou mais do que todos nós. Dom Juan Garrido não falava muito. Mas todos nós sabíamos que ele foi soldado e que onde ele pisava nascia algo novo. La Fraila não gritou, não pediu justiça, apenas esperou. E quando chegou o momento, todos arderam com ela. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos começar. Aqui está a história do conquistador africano Juan Garrido. Cidade do México, ano de 1538. Um homem mais velho, de rosto curtido e mãos calejadas pelo trabalho, senta-se para ditar uma carta. É dirigida ao rei. Ele não exige honras, não pede riquezas. Só lembra. Diz ter servido em muitos lugares e guerras desta nova Espanha, e em cada linha defende o que foi. Soldado, Semeador de trigo, homem livre e africano. Esse homem se chamava Juan Garrido. E ninguém como ele representa a complexidade real do mundo hispânico do século XVI. Ele viveu em 3 continentes, lutou sob 3 governadores, sobreviveu a batalhas, a selvas, a viagens sem mapa e deixou sua marca no solo e na história. Mas ele não está nos livros. Ele não tem estátuas. Ninguém o menciona quando se fala de Cortés, da conquista, da América Espanhola. E, no entanto, ele esteve lá. Na linha de frente, a história dele não é de escravidão, nem de redenção, nem de vitimismo. É uma história de ação, decisão e conquista. Garrido não foi arrastado pela história, ele a cavalgou. Este vídeo vai contar essa história de forma inédita. Bem-vindo ao canal de História Hispânica. Mas para entender isso, precisamos voltar ao começo, a um ponto do mapa onde não havia cidades nem catedrais, onde os homens partiam com fé, com fome e com armas. África Ocidental, final do século XV. Ele nasceu por volta de 1480 em uma região do Golfo da Guiné, onde as redes comerciais locais já existiam há séculos, e onde os portugueses começavam a fazer sentir sua presença por meio de enclaves, trocas e batismos. A Lisboa, daquela época, não era apenas um porto de escravos, mas também de oportunidades para certos africanos. Homens que, uma vez batizados e instruídos, podiam servir em casas nobres, alistar-se nas galés ou até mesmo entrar para o serviço da coroa no ultramar. Garrido foi um desses. Foi um africano cristão que se integrou à Ordem Imperial Ibérica e que, de dentro dela, optou por buscar fortuna do outro lado do oceano. Por volta de 1502, ele embarca rumo à ilha Hispaniola, uma ilha ainda por consolidar, recém-reorganizada por Nicolás de Obando após a queda da administração de Colombo. Lá, em Santo Domingo, começa sua vida americana. O Caribe do início do século XVI era um caldeirão de atividade. Nas novas vilas fundadas pelos castelhanos, conviviam soldados, frades, comerciantes, artesãos, intérpretes e homens de fronteira como Juan Garrido. Nesse contexto, Juan Garrido começa a se destacar como homem de armas. Ele se junta a Juan Ponce de León, primeiro na campanha de assentamento em San Juan, Porto Rico, e mais tarde na expedição à Península da Flórida. Esses anos são fundamentais. Ele aprende a sobreviver em terras desconhecidas, a marchar com disciplina, a entender a lógica da conquista. Ele faz parte dos primeiros grupos que constroem igrejas. Lá, eles traçam vilas, organizam defesas, constroem estradas. Ele faz isso como soldado reconhecido, como homem livre que serve a coroa com corpo e alma. Isso ficará registrado anos depois, quando ele mesmo deixar registrado por escrito todos esses serviços. Nesse momento de sua vida, Garrido já é um veterano. Ele já está há pelo menos 15 anos nas Índias, percorreu e combateu,
tornou-se um homem de fronteira. Ao longo do caminho, ele ergueu cruzes e disparou arcabuzes, mas ainda resta para ele o mais decisivo. Em 1519, ele ouve falar de uma nova experiência. Um grupo de homens armados se prepara em Cuba para seguir para o continente. Eles buscam riquezas e fama, e o capitão deles se chama Hernán Cortés. Hernán Cortés está organizando uma expedição diferente. Não é para fundar vilas em ilhas conhecidas, nem para construir igrejas em costas já mapeadas. É para se aventurar no desconhecido. Uma terra imensa, rica, densa, que ninguém na tropa consegue encontrar, nem imaginar completamente. Fala-se de cidades enormes, de ouro, de deuses e de impérios. Hernán Cortés reuniu seu pessoal e Juan Garrido se juntou sem hesitar. A expedição desembarca na costa do Golfo. Fundam a Vila Rica de La Vera, Veracruz, e a partir daí começa a marcha para o interior. Garrido não é um novato. Ele tem cicatrizes, experiência e vivências. Não esconde sua origem, nem precisa de explicação. É apenas mais um entre os soldados, igual em salário, igual em fé, igual no fogo. Durante a marcha, atravessam Tlaxcala, enfrentam o Choluteca e finalmente chegam ao coração do Império Mexica. Tenochtitlan, uma cidade de canais, calçadas, templos altíssimos e multidão. Para muitos, é a primeira cidade em que veem algo tão colossal. Mas não para Garrido. Ele observa com olhar estratégico. Ele está ali para lutar, para resistir, para sobreviver. Os primeiros contatos dão errado. O equilíbrio entre diplomacia, pressão militar e tensão religiosa se rompe. Em maio de 1520, com a ausência de Cortés e sob o comando de Pedro de Alvarado, ocorre o massacre do Templo Maior, onde a nobreza asteca cai. Cortés leva Pedro à justiça, mas já é tarde demais. A cidade explode. Cortés, Garrido e o resto precisam fugir. Na noite de 30 de junho, sob uma chuva intensa, eles atravessam os canais em meio a flechas, pedras e facas. É a noite triste. Muitos morrem, mas Garrido sobrevive. O contra-ataque começa. Eles se reorganizam, constroem bergantins e, com o apoio firme de Tlaxcala e outros povos inimigos do poder mexica, Cortés organiza o cerco final. Tenochtitlan cai em agosto de 1521. Foi uma guerra longa, cruel, dura, sem glória. Mas a cidade não é mais México. É a cidade do México e é lá que Juan Garrido decide ficar. Ele não volta para Castela, não pede títulos, ele fica. Porque ele entende que a verdadeira conquista começa depois da guerra. Consegue um terreno, trabalha a terra, se casa, se integra na estrutura urbana que está sendo erguida sobre as ruínas mexicas. E ali, no meio desse novo mundo, faz algo que nenhum outro fez antes. Planta trigo. Os grãos tinham chegado nos alforjes de algum soldado. 3 sementes, nada mais. Garrido as plantou com cuidado em solo fértil, perto do convento franciscano. Rega, observa, espera. E o milagre acontece. O trigo germina. Pela primeira vez na história, brota na América o cereal que seria a base do pão. O plantio de Garrido não é apenas um ato agrícola, é um gesto fundacional. Sem necessidade de armas, deixa uma marca mais duradoura do que a pólvora. Além de agricultor, ele participa da construção da ermida de São Hipólito, erguida em memória dos que caíram durante a tomada da cidade. Essa ermida será um lugar de missa, de memória e de identidade. Ele não está buscando fama. Ele está trabalhando, edificando, deixando um legado físico na terra. Ele não é nobre, não é cronista, mas está em todos os momentos-chave. Sua história não é de relâmpagos, é de base, de raiz, de permanência. E ainda não terminou, porque Garrido ainda vai servir em novas campanhas e ainda tem algo a dizer ao rei.
Nos anos posteriores à conquista, Garrido exerceu cargos públicos na Cidade do México. Foi pregoeiro, porteiro do cabildo, cuidador do aqueduto de Chapultepec. Trabalhou para manter a nova cidade de pé. Não morava em um palácio, mas estava no centro de tudo o que importava. Foi um vizinho respeitado. Casou-se com uma espanhola, Francisca Ramírez. Teve filhos e criou uma família sob o mesmo céu da antiga Tenochtitlan. Não deixou de marchar com a espada quando foi necessário. Participou de campanhas em Michoacán e Zacatula. E mais adiante, juntou-se à expedição à Península da Baixa Califórnia, junto com o próprio Cortés. Ele não fazia isso por glória. Ele fazia isso porque era o que sabia fazer. Mas ele sabia que serviços não contados não existem. E por isso, em 1538, ele escreve ao rei. Ele faz como faziam os verdadeiros veteranos, sem enfeites, sem choradeira. Ele lembra ao imperador Carlos, que participa da conquista desta nova Espanha desde o começo, que serviu com armas e as próprias mãos na guerra e na paz. Ele recorda ao imperador seu plantio de trigo, trabalho constante e campanhas. Com humildade, pede ao imperador o que é justo, que não se esqueça dele, que seja reconhecido, que seja ouvido. Essa carta é o seu testamento, o único documento com sua voz direta. Não há mais. O resto foi coberto pela poeira. Não ficou nos relatos de Bernal Dias. Os cronistas oficiais não o citaram. Seu nome desapareceu dos livros durante séculos, enterrado nos arquivos, ignorado por historiadores, desconhecido por professores e alunos. Ele foi uma sombra na memória do Império. E, no entanto, seu rastro segue vivo. Cada espiga de trigo que cresce no México carrega o seu gesto. Cada tijolo colocado na primeira ermida de São Hipólito fala de suas mãos. Ele não precisou de escultura ou praça com seu nome. Sua história ela está na terra, no trigo, na água que correu pelos canais que ele vigiou. Nos últimos anos, seu nome começou a ressurgir. Pesquisadores das Américas, da Espanha e do mundo afrodescendente recuperaram sua figura. Não como um símbolo forçado, mas como um exemplo claro de que a monarquia hispânica não foi uniforme nem simples. Foi um mundo de múltiplos rostos, sotaques e cores. E Juan Garrido foi um desses homens que a tornaram possível. Foi soldado, foi cristão, foi semeador e fez parte da nossa história. Da próxima vez que alguém te disser que a conquista foi uma história de poucos, lembre-os de que Juan Garrido cruzou 3 mundos de cabeça erguida e deixou sua marca em todos eles. No próximo vídeo, vamos conhecer a história de Francisco de Cuéllar, o náufrago espanhol. Francisco de Cuéllar acordou coberto de lama. A água lambia seus pés. A maré estava subindo. Ele não sabia onde estava. Tudo nele doía. Ele não se lembrava se tinha nadado ou se o mar o havia cuspido como um lixo. A única coisa que ele sabia era que estava vivo. Vivo, sozinho e cercado de cadáveres. A alguns metros, o mastro partido de seu galeão. Mais adiante, um canhão meio submerso. Pedaços de madeira, cordas, barris e corpos. Corpos enredados entre algas. Corpos sem cabeça. Corpos com os olhos abertos olhando para o céu como se ainda esperassem uma resposta. Era a Irlanda, mas ele ainda não sabia disso. Alguns dias antes, ele era capitão de infantaria da Felicíssima Armada, o maior desdobramento naval da história da Espanha. Ele havia partido de Lisboa em nome de Deus, do rei e da fé. Eles iam punir a Inglaterra por heresia, vingar a morte de Maria Stuart, restaurar o catolicismo na Ilha Rebelde,
Eles não eram piratas. Eles não eram invasores. Eles eram soldados. Cruzados! Terços de elite, marinheiros de guerra. Nobres com armaduras polidas e homens de fé com rosários no pescoço. Mas o mar não entende de causas justas. Primeiro vieram os ventos, depois as correntes, depois a fome, o escorbuto, as velas rasgadas e no final a debandada. A Inglaterra não derrotou a armada, foi devorada pelo oceano. Francisco estava a bordo do Labia, um galeão forte, pesado, orgulhoso, mas nem ele conseguiu resistir à fúria do Atlântico. A tempestade o empurrou contra os recifes da costa norte da Irlanda. A quilha se partiu. O barco se abriu como uma romã. Coelhar caiu na água cercado de fogo, gritos e madeira estilhaçada. E então nada. Agora ele estava lá, deitado na areia, encharcado, sozinho. Ao longe, latidos, vozes. Alguém se aproximava. Pessoas do local. Mas amigos ou inimigos? Coelhar rolou sobre si mesmo e rastejou até uma vala. Ele se cobriu com algas, com lama, com o que encontrou. Ele não conseguia se mover. Ele mal conseguia respirar. Só conseguia pensar. E pensar doía. Eu tinha ouvido falar da Irlanda, uma terra pobre, selvagem, dividida por clãs, invadida pelos ingleses. Alguns diziam que era uma terra irmã, católica, aliada. Outros diziam que lá não se podia confiar em ninguém. Naquele dia, ele não soube quem o viu, mas não o denunciaram. As horas se passaram. Depois os dias. Ele se arrastou como um animal ferido na costa. Dormia em ruínas. Bebia de poças. Comia raízes. O barro grudou na pele dele, os pés dele racharam. Uma vez, ele roubou um pedaço de pão de um estábulo. Outra vez, uma criança deixou leite para ele ao lado de uma pedra. Ele não sabia se era um ato de fé ou de compaixão. Ele não perguntou. Ele não falou. Ele não tinha com quem. Ele via castelos em ruínas, torres meio caídas, cruzes queimadas, aldeias vazias. Ele caminhava à noite. Ele se escondia durante o dia. Se ouvisse cavalos, ele se jogava no chão. Ao ouvir passos, ele se escondia sob galhos. Já não era mais capitão, era um trapo, um fantasma. Um dia ele viu algo em um campo, um estandarte inglês, e ao lado dela uma forca. 3 homens pendiam dela. Um ainda se mexia. Coelhar entendeu que não o procuravam mais por ser soldado. O procuravam por ser espanhol. Ele pensou em se render, em gritar, em acabar rápido. Mas algo lhe disse para continuar, que aguentasse, que ainda não estava morto. Ele já participou de muitas batalhas. Ele tinha visto seus companheiros morrerem por lança, por arcabuz, por fome. Mas aquilo era diferente. Aquilo não era guerra, era fuga, era silêncio, era frio entranhado nos ossos. Uma noite, sonhou que estava de novo no Lábia, em seu camarote, escrevendo cartas. Depois acordou no meio do campo, coberto de geada, com um rato comendo as migalhas do bolso. A roupa já não era mais roupa, era um trapo. A alma já não era mais alma, era instinto. E ainda assim não estava sozinho. Em uma aldeia encontrou outro como ele, outro espanhol. Machucado, com a barba até o peito, sem botas. Eles se olharam, não se abraçaram. Não disseram nada, só compartilharam o fogo. E um silêncio que valia mais do que qualquer oração. A Irlanda não era um refúgio, era outro campo de batalha. Só que lá não havia estandartes, nem clarins, só barro, vento e facas. Francisco de Cuéllar caminhou durante dias sem rumo. Alguns o observavam de longe, outros cuspiam nele. Um o golpeou com um bastão e gritou coisas que ele não entendia. Eles não sabiam quem ele era. Eles não sabiam se ele era inglês, escocês, espanhol ou um demônio.
Eles só viam um homem sujo, barbudo, com trapos, que cheirava a sal e a morte. Alguns, no entanto, lhe ofereceram pão. Pão duro como pedra. Água turva, cobertor. Aprendeu rápido. A não fazer barulho. Falar pouco. Ficar muito calado. O idioma era uma prisão. Eu não entendia nada. Apenas gestos, olhares, dedos apontando para o horizonte. Tudo parecia dizer a mesma coisa. Continue, não fique aqui. Ele atravessou florestas inteiras sem ver uma alma. Ele caminhou por estradas de terra que se desfaziam sob seus pés. Ele esteve em campos de batalha, ainda com cheiro de pólvora. Em uma aldeia, ele viu uma cena que nunca esqueceria. Uma mulher coberta de trapos, chorando no meio de uma rua vazia. Ela segurava algo enrolado em um pano. Era uma criança, morta. 2 cachorros farejavam os pés dela. Ninguém saía para ajudá-la. Ninguém dizia uma palavra. Coelhar passou direto, não porque não sentisse nada, mas porque já não tinha mais nada a oferecer. O inverno caiu sobre ele como uma laje. Não havia fogo suficiente. Não havia comida. Então ele encontrou algo inesperado. Um castelo. Ou o que restava dele. Pedra enegrecida pelo fogo. Torre sem teto. Uma bandeira gaélica tremulando ao vento. Lá, pela primeira vez, alguém falou com ele em espanhol, de forma desajeitada, misturado com latim. Um frade, gordo, com o rosto cheio de cicatrizes. Ele quis saber se vinha do sul. Coelhar apenas assentiu. Mais um, disse o frei. Todos que chegam têm esse olhar. O olhar de quem já está morto. Lá naquele castelo viviam outros espanhóis. 8 deles. Ninguém sabia como eles tinham chegado. Só sabiam que o clã que os acolhia, os MacLance, odiava os ingleses mais do que as próprias desgraças. Francisco ficou com eles. Ele não tinha para onde ir. Aprendeu a afiar facas, a dormir com um olho aberto. Os ingleses, sabendo disso, enviaram 1.700 homens ao castelo. O senhor do clã fugiu, mas Francisco ficou junto com os outros espanhóis. Os ingleses sitiaram o castelo, enforcando 2 espanhóis na frente deles como aviso. Mas eles não cederam. Devido a uma tempestade após vários dias, precisaram suspender o cerco. O senhor do castelo ofereceu presentes quando ele voltou, mas os espanhóis recusaram tudo. Um dos irlandeses olhou para Francisco e disse algo em sua língua que depois o frei traduziu. Ele disse que você é um cachorro magro, mas feroz como um lobo. Dias depois, os espanhóis partiram para o norte, onde encontraram o bispo de Derry. O bispo ajudava os espanhóis a atravessar para a Escócia. Após uma semana, conseguiu desembarcar em terras escocesas. Vivia entre muros frios, com homens que não falavam sua língua. Comia pão mofado, rezava quando se lembrava. A única coisa que mantinha intacta era a memória. Todo o resto, o uniforme, a patente, o orgulho, tinha apodrecido com a umidade. Alguns dias chovia sem parar. Em outros, a neblina impedia ver à frente. E quando o vento mudava, chegavam notícias. Mais homens capturados, mais vilarejos destruídos. A Inglaterra continuava caçando espanhóis como se fossem pragas. Já tinham se passado 8 meses desde que o mar o cuspiu naquela praia maldita. 8 meses entre lama, fome e morte. 8 meses sem bandeira, sem ordem, sem mapa. Apenas dias que se repetiam. Só frio. Só a lembrança de uma vida que parecia de outra pessoa. Uma tarde ele viu um homem diferente. Ele não era gaélico nem inglês. Ele falava um espanhol rude, cheio de expressões flamencas. Ele estava com um pequeno grupo de comerciantes. Ele trazia boas notícias para eles. O Duque de Parma fez de tudo e conseguiu as passagens para Flandres, mas o caminho seria muito perigoso. O navio partiria em 2 dias. Coelhar não hesitou. Ele se despediu em silêncio.
2 amanheceres depois, ele voltava a sentir o ranger da madeira sob os pés, o cheiro de salitre, o medo das ondas. Mas eu já não era mais um náufrago. Eu era passageiro. Mas a vida muitas vezes não é justa. Os holandeses esperavam na costa. O navio de Queller afundou. Muitos espanhóis sobreviventes da Irlanda e da Escócia morreram afogados ou foram capturados, sendo executados mais tarde. Cuéllar, por sorte, destino ou intervenção divina, conseguiu mais uma vez se salvar. Ele chegou a Dunkerque só de camisa. Finalmente ele estava a salvo. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém o esperava. Ninguém perguntou por ele. Mais um soldado que não morreu. Um homem que sobreviveu por teimosia, não por destino. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Escreveu. Não um relatório de guerra, não um relatório frio. Ele escreveu uma carta. Longa, detalhada, pessoal. Uma confissão. Ela foi enviada ao rei Filipe II. Falou a ele sobre o desastre do mar, da tempestade, do naufrágio, da perseguição. Relatou a ele cada passo na Irlanda, os castelos, os clãs, a pobreza, a fé, a fome, o frio. Ele falou sobre os camponeses que compartilharam seu pão, dos soldados ingleses que penduravam corpos como advertência, dos homens que morreram sem poder gritar e dos que gritaram até o fim. Ele não pediu glória, não exigiu medalhas, só queria que alguém soubesse a verdade. Porque ninguém em Madrid, em Valladolid ou em Sevilha podia imaginar o que aquilo tinha sido. Ninguém sabia que na Irlanda os espanhóis foram caçados como cães. Que bons irlandeses, arriscando suas próprias vidas, salvaram vidas espanholas. Que os poucos que sobreviveram não sobreviveram por força, mas sim pelo instinto. Que o que mais doía não era o corpo, mas sim a indiferença. Essa carta, escrita com desespero e orgulho, sobreviveu aos séculos. E graças a ela, hoje sabemos o que ele viveu. O capitão Cuéllar servirá no exército de Filipe II sob as ordens de Alexandre Farnésio durante os anos seguintes. Entre 1589 e 1598, ele participa no Socorro de Paris e em mais 9 campanhas, onde se destacará pelo seu valor. Em 1600, ele irá para Nápoles, junto com o vice-rei Fernando Ruiz de Castro, conde de Lemos. Em 1601, ele será nomeado capitão de infantaria em um dos galeões com destino às ilhas de Barlovento, atuais Antilhas. Embora só em 1602 ele embarque para as Índias com a frota de galeões de Dom Luís Fernandes de Córdoba. Parece que essas foram as últimas campanhas militares do capitão. Entre 1603 e 1606, ele residirá em Madrid à espera de novos destinos. O seu relato nunca foi ensinado nas escolas. Foi escrito com o sangue ainda fresco, com a alma ainda suja de barro. Ali basta para entender que a Felicíssima Armada não foi uma derrota. Foi uma travessia, foi uma cruzada fracassada. Sim, mas também foi o cenário onde milhares de homens demonstraram que a fé, a dignidade e a resistência nem sempre usam uniforme. Cuéllar sobreviveu a um mundo que o queria morto. Caminhou sozinho. Ele se escondeu, se desfez, mas não desistiu. E isso, mesmo que os livros não celebrem, é a história da Espanha. Às vezes, não é preciso vencer para deixar uma marca. Às vezes, só de não morrer já se ganha. E Francisco de Cuéllar venceu. O senhor do clã Maclense foi executado como traidor em Londres em 1590, acusado de ajudar os sobreviventes da armada. Nada se sabe sobre o local de falecimento do capitão Cuéllar ou se ele teve descendentes. Agora é hora de aproveitar a triste história de La Fraila. Castela está em chamas. Não é uma metáfora. Está queimando de verdade. Queima nas estradas, nas casas, nas almas. Queima de pólvora, de ódio, de dignidade.
É 1808 e Napoleão invadiu a Espanha. Madrid se levantou, Zaragoza resiste com unhas e dentes, e a guerra, esse monstro que devora tudo, se espalhou por toda a península. Em La Mancha não há frentes definidas ou exércitos organizados. Aqui se mata de surpresa, se embosca o invasor, sobrevive-se como pode. Aqui a guerra não é feita por generais. É o povo que faz a guerra. As colunas francesas atravessam La Mancha como lâminas. Eles chegam a vilarejos sem entender o idioma ou os olhares. Eles saqueiam, fuzilam, humilham. Não há regras. Cada resistência é paga com sangue. E cada gota de sangue derramada acende mais uma centelha na planície. Cada casa queimada, cada espanhol humilhado e assassinado gera um novo inimigo para o Império Francês. Um inimigo invisível, obstinado, disposto a matá-los um a um do seu próprio jeito. O povo vai para o mato. O trabalhador rural que ontem colhia trigo, hoje é atirador. O pastor que conhecia os vales do rio, hoje guia um grupo de emboscadores. O padre esconde pólvora debaixo do altar. A velha do vilarejo anota os movimentos das tropas. O rapaz esconde uma mensagem na sola do sapato. Aqui não há neutros, ou você luta ou você morre. E assim nascem os guerrilheiros. Não soldados, mas vingadores. Homens duros, pobres, com ódio nas entranhas e coragem no peito. São poucos, mal armados, mas rápidos, astutos, implacáveis, implacáveis. Em La Mancha há muitos, mas um se destaca acima de todos. Um nome que faz os oficiais franceses tremerem quando o ouvem sussurrado nas estalagens ou nos caminhos. Francisco Abad Moreno, apelidado del Chaleco. Pastor de dia, contrabandista à noite, guerrilheiro em tempo integral. Filho da terra, conhecedor de cada trilha, de cada caverna, de cada fazenda. Não sabe ler nem escrever, mas sabe matar. Sabe quando atacar e quando desaparecer. Embosca comboios, rouba armas, liberta prisioneiros, faz justiça com traidores. Os franceses o procuram, mas nunca o alcançam. E com ele um jovem Juan Ramón. Tem apenas 20 anos, natural de Valdepenhas. Filho único de uma senhora idosa que cuida da ermida de Nossa Senhora da Consolação. Viúva, religiosa, silenciosa. Todos a conhecem como La Fraila. Se você acha que essa história merece ser lembrada, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Não deixaremos que os nossos sejam esquecidos. Ela vive sozinha, entre santos e velas, cuidando da sua igreja e rezando pelo filho que foi para a guerrilha como tantos outros. Juan Ramón se juntou ao grupo de Chaleco, depois de ver um destacamento francês fuzilar 3 homens do povoado por suspeitarem que escondiam armas. Chaleco passou a gostar dele. Ele era bom atirador, bom rastreador e, acima de tudo, não tinha medo. Mas a guerra não respeita méritos. Em maio de 1811, durante uma ação em La Solana, Juan Ramón caiu em combate. Ele foi morto pelos franceses em um tiroteio noturno. Não houve tempo para recuperá-lo. Ele foi enterrado ali mesmo, sob algumas pedras. Alguém deu a notícia, e essa notícia foi passando de boca em boca até chegar à ermida, aos ouvidos de sua mãe. La Fraila não chorou em público. Ela baixou a cabeça. Ela se trancou em sua capela. E ninguém voltou a vê-la por dias. O povo a deixou em paz. La Fraila já não era a mesma desde que soube que seu filho havia morrido. Algo tinha se quebrado por dentro, mas não como tristeza nem de resignação. Era outra coisa. Uma ferida silenciosa que não sangrava, que não se via, mas que ardia. O pessoal da vila começou a evitá-la. Ela já não era só a mulher que cuidava da ermida. Era uma sombra envolta em hábito, com os olhos secos e as costas mais retas do que nunca. Ela não falava. Ela não pedia. Ela não chorava. Ela só esperava. E um dia eles chegaram.
cerca de 100 soldados franceses em retirada. Eles tinham lutado perto de La Solana, provavelmente os mesmos que estiveram na escaramuça onde seu filho morreu. Eles vinham sujos, feridos, exaustos. Alguns arrastavam os pés, outros mal falavam. Eles carregavam pólvora, armamento, carros de intendência. Eles buscavam refúgio antes de recuar para Manzanares. Alguém lhes indicou a Ermida de Consolação. Um edifício isolado, sólido, com água por perto e espaço suficiente para passar a noite. La Fraila os viu chegar de longe, levantando poeira no caminho. Ela não tremeu. Ela não fechou a porta. Saiu para recebê-los. O oficial francês pediu asilo a ela na ermida. Ela assentiu. Ela não disse uma palavra. Ela abriu a porta para eles. Ela mostrou o interior para eles. Ela ofereceu água, pão duro, até um pouco de vinho que restava em uma talha escondida. Os franceses relaxaram. Eles não esperavam resistência de uma velha sozinha no campo. Alguns deles adormeceram nos bancos. Outros se sentaram para tratar os ferimentos. O oficial ordenou descarregar a pólvora e guardá-la no fundo, atrás do altar. La Fraila, em silêncio, observou tudo. Cada movimento. Reconhecia o uniforme. O dos que mataram o filho dela. Talvez eles estivessem lá, entre eles, ou talvez não. Não fazia diferença. Eram o mesmo inimigo. Cada um desses homens tinha tornado possível a morte de Juan Ramón. E ela não pretendia deixar que saíssem vivos. A noite caiu na ermida. Só se ouvia o rangido das vigas e o vento batendo nas venezianas. Os soldados dormiam, achando que estavam a salvo. A Fraila se moveu como uma sombra entre eles. Ela recolheu restos de gordura, madeiras velhas, trapos e os embebeu em óleo. Ela preparou pavios. Ela pôs as caixas de pólvora mais perto do altar. Ela trancou as portas. Ela selou as janelas. E ela ficou lá, ao lado dos barris, com uma tocha acesa na mão. Não há testemunha do que ela pensou naquele momento. Talvez ela tenha rezado. Talvez ela tenha falado com o filho, como se ele pudesse ouvir. Talvez ela tenha pedido perdão a Deus pelo que faria. Talvez ela só tenha esperado para ter certeza de que todos dormiam. Então, sem tremer, ela abaixou a tocha. A explosão foi ouvida a muitos quilômetros. O céu de La Mancha brilhou como se o inferno estivesse em chamas. A ermida explodiu pelos ares. Seus muros de cal e pedra voaram em pedaços. As árvores próximas pegaram fogo e os corpos dos soldados franceses ficaram enterrados sob os escombros. Ninguém sobreviveu, nenhum. A freira morreu com eles. Não deixou cartas, palavras ou testemunhas. Só fogo. Na manhã seguinte, os vizinhos vieram alertados pelo estrondo. O que encontraram foi uma cratera fumegante onde antes havia uma capela. Corpos carbonizados. Restos de uniformes. E entre tudo isso, os pedaços do hábito da freira. Não fizeram perguntas. Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles entenderam tudo em silêncio. Alguém a cobriu com um cobertor. Outra pessoa afirmou que ela merecia ser enterrada como heroína. Mas não houve enterro. Não houve missa. Nem sequer um nome na pedra. Só memória. E o medo francês. Porque desde aquele dia, nenhum destacamento voltou a parar em Valdepenhas. Após a explosão, tudo mudou. A notícia se espalhou como o medo se espalha. Rápida, distorcida, mas com uma verdade inegociável no fundo. Uma mulher sozinha havia matado 100 soldados franceses de uma só vez. Sem exército, sem guerrilha, sem mais armas do que a própria raiva. Aquilo não era só uma vingança, era uma mensagem. E os franceses entenderam perfeitamente. Apenas semanas depois, o exército imperial começou a abandonar a região de Valdepenhas e Aberturas. Já não era segura. As patrulhas tinham medo de entrar nas aldeias. Os caminhos se tornaram armadilhas. E os franceses aprenderam que, em La Mancha, a morte podia esperar por você no lugar mais sagrado.
Porque se uma velha podia te mandar pelos ares em uma ermida, quem estava seguro? Para Francisco Abade Moreno, o Chaleco e os seus, a ação da Fraíla foi uma inspiração brutal. Ninguém no seu grupo esqueceu o que aconteceu. Em suas fileiras, falava-se dela em voz baixa, com respeito. Eles não sabiam seu nome verdadeiro. Não era necessário. Era a Fraila. E isso bastava. Valdepenha se tornou, graças àquele gesto, um símbolo de resistência absoluta. Não foi uma cidade sitiada, nem um bastião militar. Foi uma cidade onde uma mulher disse, basta, e arrastou para o inferno 100 soldados inimigos. Isso ficou gravado na memória coletiva, nas canções populares, nos relatos de taverna, nas histórias que eram contadas para as crianças ao redor do braseiro, quando alguém perguntava por que os franceses já não passavam por ali. Mas a história oficial, como sempre, a esqueceu. Não há placas em sua homenagem, não há ruas com seu nome. Ela não está nos livros didáticos. Ninguém escreveu um hino. Nenhum político reivindicou sua memória. A Espanha, tão dada a glorificar os seus quando convém, não soube o que fazer com uma figura assim. Como classificar uma mulher que se imola, matando uma centena de soldados? Heroína ou assassina? O sistema preferiu se calar. Esquecer. Permitir que seu nome sumisse com a fumaça da pólvora. Mas as pessoas não a esqueceram. Nem naquela época, nem agora. Cada geração teve sua maneira de contar sua história. Em alguns povoados, ela é apresentada como uma santa vingadora. Uma mãe que ofereceu sua vida como sacrifício. Em outros, como um demônio sagrado. Uma mulher que fez justiça quando os homens desistiam. Em alguns a chamam de louca da ermida, como se justificassem o que não ousam admirar. Mas a verdade é mais simples e mais poderosa. A Fraíla foi uma mãe espanhola a quem mataram um filho. E eles pagaram por isso. Na solidão, ela achou uma forma de fazer história. Crua, brutal, definitiva. Hoje, mais de 2 séculos depois, seu ato ainda causa impacto. Porque não foi loucura. Ela pensou no que ia fazer, calculou cada passo. Ela soube quando e como. E fez isso sem hesitar. Um único gesto pode mudar o curso de uma guerra? Em Valdepenha, sim. E talvez essa seja a maior lição. Que em uma guerra que parecia perdida, foi uma mulher sem exército que lembrou a todo um império que a Espanha não se ajoelha. Que aqui, até a última velhinha com uma lamparina é capaz de fazer justiça. Que enquanto houver memória, La Fraila não morreu em vão. Que ainda arde. Agora você conhece a história dessas 3 pessoas que deram suas vidas para preservar o legado deste país. Não as esqueça.